se apresenta como paulatino da mudança e Congresso conservador. PF vai acompanhar a investigação da execução dos médicos do Rio, maternidades, competição e o caminho difícil, mas gratificante para aqueles chineses. O Botafogo de hoje está começando. É agora. Agora sim, BTM começando, já para falar sobre o discurso posicional político de extrema-direita Javier Milei, que sacudiu o cenário político argentino e atraiu jovens eleitores. O controverso deputado propõe medidas polêmicas que vão desde o explodir o Banco Central e valorizar a economia até permitir as vendas livres de órgãos humanos. O deputado de extrema-direita Javier Milei, candidato à presidência da Argentina, sacudiu o cenário político do país. Aos 52 anos, o político construiu sua popularidade na televisão, onde foi comentarista econômico, e nas redes sociais. Com questionamentos sobre uma casta política que descreve como parasitária, o político apresentou propostas polêmicas que vão desde explodir o Banco Central e a dolarizar a economia, até a permissão da venda livre de órgãos humanos. Seu discurso impulsivo cativou muitos jovens em um país que passa por uma crise econômica aguda. Você vê a falta de dinheiro da sua mãe, a falta de dinheiro do seu pai, você vê que eles estão reclamando dos políticos e quando um dia você vê isso no YouTube, você aperta o play, você começa a ouvir o cara falar e é algo que fica com você. É algo que fica com você porque esse homem o cara não vem pra te amar. Ele não quer que você seja estúpido como todos os políticos até agora. O louco dá palestras econômicas, ele te ensina, como ele mesmo disse várias vezes, ele não quer conduzir cordeiros, ele quer despertar leões e isso é algo que te chama, quer você goste ou não. 9,5 milhões de eleitores argentinos, de um total de 35 milhões, têm entre 16 e 29 anos de idade. O voto é voluntário a partir dos 16 e obrigatório a partir dos 18 anos. Milei pode ter um aspecto... Milei pode parecer desleixado, palhaço, celebridade, brincalhão, mas ele fala sério com os jovens. Os jovens sentem que ele fala com eles sobre coisas que são significativas para eles. E, ao mesmo tempo, tem uma grande dificuldade de ouvir o discurso político clássico. Dificulta para escutar o discurso político clássico. Os especialistas argumentam que a maioria dos eleitores do candidato libertário são homens e alertam que muitas mulheres o rejeitam porque o veem como uma ameaça a direitos como o aborto ou a políticas contra a violência de gênero. Dentro das próximas eleições há candidatos e um dos candidatos é o Milei. Ele propõe muitas coisas que vão contra, por exemplo, o direito ao aborto, a educação sobre a violência de gênero, o olhar dele sobre o gênero, sobre as mulheres. Mas seus apoiadores o defendem. Há pessoas que dizem que estão defendendo direitos e, na verdade, estão defendendo privilégios. Eu lidero uma organização chamada Prisma, que é um espaço para a diversidade. Além disso, como bissexual, não me vejo com nenhum medo, nem de Milei, nem de Victoria Villarruel, que são duas pessoas que não têm nenhum problema com ninguém, com o que cada um quiser fazer em sua vida privada. Eles não vão levar o Estado para a cama de ninguém. As pesquisas prevêem que Milei receberá o maior número de votos nas eleições de 22 de outubro. Isso pode permitir que ele avance a um segundo turno em 19 de novembro contra o peronista Sérgio Massa, ministro da Economia, ou a conservadora Patrícia Bullrich, que aparece em terceiro lugar nas pesquisas. Então, de assunto aqui no BTM, para falar sobre o mês passado, foi setembro, né? O setembro mais quente no mundo desde o início dos registros das temperaturas de uma margem extraordinária. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Programa de Observação Conercius da União Europeia. O setembro mais quente de todos. O mês passado registrou as temperaturas mais altas de acordo com o Programa de Observação Copérnicos da União Europeia. Grande parte do planeta enfrentou temperaturas acima da média em setembro, em um ano que, segundo projeções, deve ser o mais quente da história. Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Mudança Climática Copérnicos,
afirmou que a temperatura média de setembro, de 16,38 graus centígrados na superfície do planeta, rompeu o recorde por uma margem extraordinária. Um relatório do programa Copérnicos informa que a temperatura média de setembro ficou 0,93 grau acima da média do período de 1991 a 2020 para o mês e 0,5 grau acima do recorde anterior de 2020. Os recordes de temperatura geralmente são quebrados por margens muito menores de 0,1. As temperaturas médias do planeta de janeiro a setembro foram 1,4 graus Celsius superiores às registradas no período de 1850 a 1900. O número quase iguala o teto de aquecimento estabelecido no Acordo de Paris de 2015 de 1,5 grau. O limite é o objetivo mais ambicioso do acordo e é considerado essencial para evitar as consequências mais catastróficas da mudança climática. O fenômeno El Niño, que aquece as águas do Pacífico Sul e provoca temperaturas elevadas em outras regiões, pode fazer com que 2023 se torne o ano mais quente já registrado. Realmente, né, a gente sabe disso, né, a gente sabe que está muito quente. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak anunciou nesta sexta-feira que apresentar como um paladino da mudança, tendo um pano de fundo as próximas eleições, o encerramento do Congresso Anual do Partido Conservador. O discurso passou por temas como a guerra na Ucrânia, crise migratória, combate ao consumo de tabaco, corte de impostos e o abandono de um projeto de trem-bala no norte do país. De olho nas próximas eleições, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak discursou nesta quarta-feira no encerramento do Congresso Anual do Partido Conservador. No momento em que os conservadores estão cerca de 20 pontos abaixo dos trabalhistas nas pesquisas de intenção de voto, o premier se apresentou como paladino da mudança, apesar de seu partido estar no poder há 13 anos. We will be bold. We will be radical. We will face resistance. Seremos ousados, seremos radicais. Vamos encontrar resistência e vamos enfrentá-la. Daremos ao país o que ele tanto precisa, e, no entanto, muitas vezes foi negado. Um governo preparado para tomar decisões de longo prazo, para que possamos construir um futuro melhor para todos. Não tenham dúvidas, é hora de mudar e nós somos isso. It is time for a change, and we are it. Aos colegas de partido, Sunak reiterou seu apoio à Ucrânia. I'm proud to say we've also led the world in providing support to Ukraine. Tenho orgulho de dizer que também lideramos o mundo no fornecimento de apoio à Ucrânia. Fomos o primeiro país a enviar tanques de batalha ocidentais para Kiev. Agora, mais de 10 outros se seguiram. Fomos o primeiro país a enviar armas de longo alcance para Kiev. Agora, a França e os Estados Unidos também seguiram. Fomos o primeiro país a aceitar treinar pilotos ucranianos. Agora, mais de uma dúzia de outros seguiram. Digo o seguinte aos nossos aliados: se dermos as ferramentas ao presidente Zelensky, os ucranianos terminarão o trabalho. Viva a Ucrânia! Slava Ukraini! Pressionado pela crise migratória, o premier repetiu que fará tudo o que for necessário para deter o fluxo de embarcações que atravessam o Canal da Mancha ilegalmente. Nunca deixem ninguém dizer que este é um país racista. Não é. Minha história é uma história britânica, uma história sobre como uma família pode ir de chegar aqui com pouco para Downing Street em 3 gerações. Sunak descartou um corte de impostos defendido por líderes conservadores em um contexto de dificuldades econômicas e de aumento do custo de vida. O premier também confirmou o abandono do projeto de construção de um trecho da segunda linha de trem-bala do país entre Birmingham e Manchester. Por fim, o líder conservador propôs acabar com o consumo de tabaco, aumentando gradualmente a idade legal para comprar cigarros. A maternidade, a gente sabe, né, que é um assunto que quase muitas esportistas ainda não se equivocam, né? Mas a esgrimista chilena Anália Fernandes, ao contrário do que pensava, nunca se sentiu tão forte e ágil como depois de dar à luz à sua filha. Anália Fernandes conseguiu conciliar a carreira esportiva com a maternidade. A esgrimista aproveitou a pausa das competições durante a pandemia para engravidar em 2021 e afirma que está na melhor forma para competir nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, que começam em 20 de outubro.
Levei tanto tempo para voltar que não engravidaria novamente para passar por todo o processo de novo. Agora sinto que estou na minha melhor forma, no meu melhor momento esportivo. Então quero aproveitar esse plus que talvez a maternidade tenha me dado. Muitas atletas evitam ou adiam a gravidez por um medo de uma baixa no rendimento atlético, uma pausa prolongada nos treinos ou até perda de patrocinadores. Fernandes leva o filho de 2 anos a alguns treinamentos. As atletas chilenas de alto rendimento não perdem as bolsas se ficarem grávidas, mas não recebem nenhum apoio adicional. As contribuições variam de R$ 2.400 a R$ 17.000 por mês, dependendo das conquistas esportivas. A maioria delas não é suficiente para pagar a creche. Eu faço tudo pelo meu filho, porque esse é meu trabalho. Eu sou paga para treinar, para competir. Então, se eu parar de fazer isso, meu filho não come. Então, isso é que me deu força para dizer, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que treinar mais, eu tenho que competir, eu tenho que dar tudo. Essa é a minha maior força. Ele me dá força. Ele me dá a força. A ginasta chilena Macarena Pinto também viu a maternidade como um renascimento para a carreira. A primeira gravidez em 2017 e uma lesão no pé significaram para ela uma longa pausa no esporte. Mas com a segunda filha, ela parou de treinar apenas por 3 meses devido a uma cesariana. O esforço foi recompensado nos Jogos Sul-Americanos de Assunção em 2022. A atleta ganhou a medalha de ouro no salto, o maior sucesso da carreira até agora. E foi como uma fonte de orgulho poder mostrar que você pode realizar coisas como mãe, que você não precisa necessariamente se aposentar e que, obviamente, custa muito, mas com esforço, apoio e sacrifícios, tanto de você quanto de sua família, você pode alcançar objetivos que ainda não foram alcançados. Como muitas outras mães esportistas, Macarena Pinto concilia os longos dias de treino cuidando dos filhos. Ela afirma que mantém o foco no sonho de competir nos próximos Jogos Olímpicos em Paris 2024. Olha que reportagem linda, né? Contagiante. Mudando de assunto, mais uma vez, agora para falar que a PF vai acompanhar a investigação da execução de médicos no Rio de Janeiro. 4 médicos foram baleados em quiosques na Barra da Tijuca, 3 morreram, incluindo o irmão da deputada Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo. A hipótese de relação com a atuação de 2 parlamentares federais veja a reportagem de Rodrigo Jesus sobre esse caso. Não pedir para que a Polícia Federal ortopedistas foram mortos a tiro e um quarto foi baleado na madrugada desta quinta-feira em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles estavam na cidade para participar de um congresso internacional de ortopedia. A Polícia Civil do Rio de Janeiro acredita em execução, já que nada foi levado e os criminosos chegaram atirando. Um dos mortos era da Bahia. Os outros 2, além do médico que está internado, são do estado de São Paulo. Sendo assistido no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, ele passa a ser uma espécie de testemunha-chave para a investigação desse triplo assassinato. De câmara de segurança a Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro deu início a essas investigações, quer saber se houve algum problema, algum imprevisto, alguma confusão antes dessa tripla execução, ou se, eventualmente, os médicos foram assassinados por engano. Mas, como nenhum pertence, nenhum objeto foi levado desses médicos que estavam no momento de lazer na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, uma certeza é que realmente foi uma execução. Agora, o que motivou e que encomendou a morte desses 3 médicos é papel agora da Polícia do Rio de Janeiro e também da Polícia Federal, uma vez que uma das vítimas é Diego Bonfim, médico ortopedista jovem, de 35 anos de idade, era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e cunhado de Glauber Braga, do PSOL. Ele que é aqui do Rio de Janeiro. Um caso triste, lamentável, bárbaro, que aconteceu na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, em frente ao hotel onde eles estariam hospedados e participariam também de um congresso internacional de ortopedia que começa essa semana. O ministro da Justiça, Flávio
A hipótese é que o traficante tinha como alvo um miliciano da região de Jacarepaguá, que se parece com uma das vítimas, o médico Perseu Ribeiro. É Perseu que aparece com a camisa do Bahia na última foto tirada pelo grupo. O médico morreu na hora. Entre os mortos está o ortopedista Diogo Ralph, irmão da deputada Sânia. Devido à proximidade com o parlamentar, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal acompanhasse a investigação. Dino disse que, no entanto, não há motivos para federalizar o caso. Segundo a principal linha de investigação da polícia, o verdadeiro alvo da execução seria Tailon de Alcântara Pereira Barbosa. Ele é filho de Dalmir Pereira Barbosa, apontado como um dos principais chefes da milícia que atua na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Pura TV Globo, o miliciano mora perto de um quiosque onde ocorreu o crime. Aconteceram, essas pessoas saíram correndo assustadas. Uma pessoa viu o grupo sentado e informou ao assassino. Na imagem de câmera de segurança é possível ver um dos atiradores voltando para conferir o Perseu já baleado. Porque parece que não estava nem acontecendo isso em plena Avenida Lúcio Costa, nessa região aí do Rio de Janeiro. Obrigado, Rodrigo, pela reportagem. Agora é hora de falar de esporte, porque esporte aqui no BTM é Rede Esportiva BTM. Roda a vinheta. Atenção, torcedores de plantão. Marcelo Marques vem chegando aqui na nossa tela para falar sobre esporte. Oi, Marcelo, o que você destaca para o esporte aqui no nosso jornal? Olá, muito boa tarde para você ligado no BTM Esportiva. Estreia hoje o mais novo quadro de esportes da TV Mundial aqui no Boa Tarde Mundo. Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas. Vamos começar falando de Libertadores da América, a maior e mais importante competição do continente. E ontem o Fluminense venceu o Internacional de virada por 2-1 e volta a uma decisão continental 15 anos depois. A grande final será no Maracanã, no dia 4 de novembro. Foi emocionante de testar todos os corações tricolores dentro e fora do Beira-Rio, mas o Fluminense está de volta a uma final de Libertadores. 15 anos depois, volta ao Maracanã, depois da virada espetacular contra o Internacional na reta final da partida em Porto Alegre. A vitória por 2-1 sobre o Internacional com gols de John Kennedy com passe de Cano e de Cano com passe de John Kennedy, com o Mercado abrindo o placar para o Inter, mas classificou o time de guerreiros para a decisão marcada para o dia 4 de novembro no Maracanã. O tricolor carioca agora espera o vencedor entre Palmeiras e Boca Juniors, que se enfrentam logo mais em São Paulo. Veja agora outros destaques do futebol nesta semana. A eliminação do Internacional na Conmebol Libertadores gerou efeitos negativos na saída do Beira-Rio. Após a derrota para o Fluminense na noite desta quarta-feira, torcedores arremessaram objetos contra uma porta de vidro. A segurança precisou intervir. Um torcedor foi flagrado, sendo levado pela polícia algemado. Segundo informações da Rádio Gaúcha, a confusão aconteceu no portão 7 do Beira-Rio. Indignados com a derrota, alguns torcedores depredaram um setor do estádio com garrafas de vidro. Liga dos Campeões. A derrota do PSG por 4-1 para o Newcastle rendeu muitos memes e zoações na internet. E claro, boa parte das brincadeiras envolveram Messi e Neymar, que deixaram o clube após sofrerem com a hostilidade da torcida parisiense. Os internautas também não perdoaram o Mbappé, que não teve boa relação com o brasileiro nas últimas temporadas. Palmeiras. O técnico Abel Ferreira do Palmeiras foi denunciado no STJD por ter insinuado durante a derrota para o Grêmio por 1-0 que o árbitro Bruno Arleu de Araújo teria interferido de maneira proposital na partida, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O português, se punido, pode pegar um gancho de até 6 jogos na Série A. Para encerrar a edição de hoje, a Copa do Mundo de 2030 terá um formato inédito e será disputada pela primeira vez em 3 continentes. As sedes principais serão os vizinhos Espanha, Portugal e Marrocos, mas o jogo de abertura será em Montevidéu, no Uruguai.
como homenagem à primeira edição do Mundial, disputado em 1930. Também haverá jogos da primeira rodada na Argentina e no Paraguai. E por hoje é só. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado, Marcelo, pelas suas informações de esporte. Amanhã você está de volta, né, amigo? Tchau.